Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, e estamos aqui para mais uma vez meditarmos o Santo Evangelho desta terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, ou Lago de Quinerete, era um lago de água doce, grande. Ele tinha 21 quilômetros norte e sul por 12 quilômetros leste e oeste. Era tão grande que era chamado de mar, mas na verdade é um lago. E quando o lago de Genezaré recebia ventos, sobretudo do Oriente, as ondas ficavam muito revoltas e violentas. Então encontramos esta cena tão bonita. Jesus está na barca, mas a barca está no mar. E no mar acontece uma grande tempestade, simbolizando as agitações da vida, as dificuldades, o mar bravio. Para piorar a situação, Jesus dorme. Jesus está adormecido. Vamos então refletir um pouquinho sobre estas imagens tão bonitas. Já sabemos que a barca é símbolo da comunidade cristã, é símbolo da igreja. Jesus está na barca, Jesus está no seio da comunidade. Os cristãos têm consciência da presença de Jesus. Quando Mateus escreveu o seu evangelho, mais ou menos pelo ano 80, a igreja vivia um momento profundo de crise. É como se Jesus estivesse adormecido. Já sabemos, eu já lhes disse esses dias últimos, que esta posição de alguém estar deitado, sobretudo se estiver dormindo, é como que, simbolicamente, como se estivesse morto. Então aqui há uma reflexão bonita sobre a morte de Jesus e a sua ressurreição. É como se Jesus estivesse morto e por isso a igreja não percebe a presença do ressuscitado. É preciso que Jesus realmente acorde, se levante. Ao levantar-se, como que a igreja percebe a presença viva do Cristo ressuscitado. O mar, na Bíblia, é símbolo do caos primigênio, é símbolo do caos primitivo.
é símbolo das forças rebeldes da natureza. É um lugar misterioso, é o lugar dos monstros marinhos, é também o lugar do mistério do mal. É por isso que o grito da igreja, o grito dos discípulos que estão na barca é: Senhor, salva-nos. Aí está também o próprio nome de Jesus. O nome Yeshua ou Yehoshua significa Deus salva. Então a igreja grita pelo nome do seu Senhor: salva-nos, Senhor, salva-nos, ó Deus. Jesus então faz uma reflexão sobre o medo. E nós aproveitamos para refletir sobre o medo e a confiança. Homens fracos na fé. O medo é exatamente esta fraqueza na fé. E acontece a intervenção de Jesus, que repreende o mar, repreende os ventos, repreende o mar bravio. Jesus se apresenta como aquele que domina os elementos cósmicos, os elementos da natureza, e se estabelece uma grande calmaria. O texto se conclui com uma reação dos discípulos que estão na barca com ele. E a grande pergunta é sobre a identidade profunda de Jesus. Quem é este homem? Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Essa é a grande pergunta dos discípulos nesse processo do ministério público de Jesus. Os discípulos gradativamente vão descobrindo qual é a identidade profunda de Jesus. É um texto belíssimo, revela o poder salvífico de Deus, inclusive sobre as forças da natureza. É como se Jesus estivesse morto, ressuscita, levanta-se e exerce a sua autoridade, inclusive sobre as forças bravias da natureza. Esta barca que está à deriva, vivendo a grande crise dos anos 80, a grande crise das comunidades mateanas, reconhece agora a presença de Cristo vivo e ressuscitado. Como nós podemos vivenciar esta palavra da Escritura? O mais importante é a gente tirar uma lição de cada evangelho que a gente medita. Como podemos viver a palavra do evangelho de hoje? A primeira coisa, a travessia é a grande imagem da existência humana. A nossa vida é uma passagem, é uma travessia. Jesus está na barca. A barca simboliza a igreja. A barca simboliza a nossa família. A barca simboliza a nossa vida. E a barca está no mar, agitado pela tempestade, pelos ventos, as forças das ondas bravias. A reflexão do evangelho de hoje é sobre o medo e a confiança. O medo paralisa e bloqueia. A confiança em Jesus, que aparentemente está dormindo. É como se Jesus estivesse adormecido dentro de nós. São as tempestades da vida. Jesus parece adormecido. É preciso, então, como nós vimos ontem no Evangelho, abandonar não somente as nossas seguranças, nos despreendermos da nossa família, mas o Evangelho de hoje nos ajuda a abandonarmos os nossos medos, a termos fé e confiança em Jesus ressuscitado. Diante da doença, diante do desemprego, diante da pobreza, diante da morte, nós temos que refletir. A crise é, ao mesmo tempo, o lugar da fé. A fé nos confronta com o perigo da morte. Jesus dorme o sono da morte, mas ressuscita para vencer o caos, para vencer o medo, para vencer a tempestade. Ora, a igreja, simbolizada pela barca, nós que somos igreja, nós fomos batizados na morte e na ressurreição do Senhor. Em sua morte e em sua ressurreição, fomos batizados para a vida nova. Diante de todas as intempéries,
de todas as tempestades, de todos os mares bravios, tenhamos a consciência da fé que vence o medo e por isso gritamos: Senhor, salva-nos. Vivenciemos o Evangelho de hoje, pedindo ao Senhor, sobretudo, a graça da fé, a graça da confiança, da vitória sobre o medo e a certeza de que nas tempestades da vida Jesus está conosco. Ele não está adormecido, ele está vivo, ressuscitado e tem uma palavra de autoridade sobre as forças caóticas e as forças maléficas da morte que querem destruir a vida. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recordem sempre que a palavra faz o coração arder e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.